Oi, oi! Esse é mais um Mete a Cara no Revit e aqui eu te mostro como você pode usar o Revit para fazer os seus projetos de forma simples e rápida. Eu sou a arquiteta Leidiane Caramel e hoje a gente vai falar sobre pisos. Esse é um assunto que foi pedido aqui. De início eu até achei que talvez não fosse render tanto, mas dá sim para falar bastante coisa, tem bastante coisa para ver. Às vezes a gente está imerso já nesse conteúdo, já está acostumado, e às vezes parece que nem tem muita coisa para falar. Daí a gente começa e, enfim. Então, vamos lá para os assuntos abordados nesse vídeo. Eu comecei falando sobre duas formas de desenhar os seus pisos. Uma é o jeito mais comum, que é mais ensinado e que as pessoas mais utilizam, mas que ele não está alinhado com a metodologia BIM. Aí eu ensinei a segunda forma, que eu chamei de BIM. Você consegue ter resultados mais precisos de materiais, de quantidade de materiais, todo esse levantamento. Se você estiver fazendo um projeto com esse objetivo de quantitativo, de orçamento, é importante que você saiba disso. E eu não gosto de dizer que um jeito é certo e o outro é errado, porque os dois podem ser usados. Por exemplo, você começa a fazer um projeto, um estudo bem preliminar, bem começo, só jogando lá umas paredes, ainda não sabe de nada como é que vai ser, tá só fazendo um estudo básico. Não vai precisar gastar tempo com esses detalhes. Então você faz tudo do jeito que é mais fácil, que é mais rápido. Inclusive eu faço assim também. Eu não acho que isso seja errado. Tem horas que você precisa otimizar seu tempo, não tem necessidade de obter maiores informações daquele modelo, daquilo que você está projetando naquele momento, então tudo bem. Pode começar seu projeto fazendo assim, desse jeito mais simples. Depois que você tiver tudo definido, você vai lá e faz as adaptações necessárias. Eu acho importante falar isso porque você precisa criar um senso crítico do que você precisa fazer naquele projeto. Qual que é o objetivo daquele projeto? Qual metodologia você vai utilizar para obter esse resultado? Porque, por exemplo, se você quer tirar um quantitativo, se você quer fazer um orçamento a partir do projeto, você precisa modelar de um jeito. Mas se não, não. Você está fazendo só com a intenção de fazer um render ou de projeto da faculdade que não precisa de tanto. Aquela modelagem mais simples atende. Então é você que, ao longo do seu desenvolvimento no Revit, você vai avaliando e vai julgando o que é importante para você naquele momento. Qual metodologia de projeto você vai usar. Então tá, então falei sobre isso e eu falei sobre você começar primeiro fazendo o seu piso e depois as suas paredes, no jeito BIM, para deixar tudo alinhadinho. Tem a forma certa e também se você quiser começar pelas paredes e fazer depois o seu piso, aí muda. Você precisa saber como que é. Eu ensinei isso, falei também sobre as camadas dos pisos e das paredes, os materiais que são inseridos neles e a hierarquia entre eles, como que eles se comportam, como que eles se relacionam, por exemplo, na união entre uma parede e um piso, o que que acontece com essas camadas, como que elas se comportam. Então falei sobre isso também e falei sobre pisos inclinados, que você pode utilizar para fazer, por exemplo, uma rampa de um carro. Não é sempre que você vai precisar usar a ferramenta rampa do Revit, ou qualquer outro desnível que você tem, seu piso, enfim, você avalia. Então foi sobre isso que eu falei nessa aula. Eu espero que você aproveite e se você se interessa por esse assunto, vamos lá. Tá, então eu tô aqui com um projeto novo. Eu já deixei criado uma tabela com levantamento de material de parede. Eu vou fazer duas opções de pisos, duas metodologias, vamos chamar assim. Uma não é BIM e a outra é BIM. Não vou dizer que tá errado ou que tá certo. Eu imagino que se você começou a usar o Revit, você tem a intenção de utilizar uma metodologia BIM. E para ser BIM, você precisa que todo o seu projeto seja executado, seja feito da mesma forma que a sua obra. Então, aqui você precisa saber como as coisas são feitas em obra. Então, você pode fazer uma modelagem BIM ou não, porque às vezes o seu objetivo não é ter um trabalho de ter um projeto BIM. Às vezes você só quer fazer para uma renderização rápida ou para alguma representação de um projeto basta. Às vezes é uma obra pequena, enfim. Isso quem vai avaliar é você. Eu vou explicar as duas formas e já estou deixando isso bem claro, porque é importante que você saiba desde o início avaliar o que é melhor para o seu projeto ou não. Porque o BIM ele dá mais trabalho sim. Se você quer fazer seu projeto rápido e não precisa de um quantitativo,
de um levantamento de material, enfim, você talvez não precise usar o BIM. Então, quem vai avaliar é você. Então, vou começar com a primeira forma, que vamos chamar de não BIM, que eu venho aqui na aba arquitetura, a forma mais básica, geralmente é a forma que as pessoas aprendem desde o início, e depois, conforme você vai avançando no seu aprendizado do Revit, do BIM, você aprende a fazer do jeito certo, digamos assim, ou não. Mas é bom começar com um básico também, para você entender simplesmente como a ferramenta funciona. Então, eu venho aqui na aba arquitetura, piso, vou fechar aqui rapidinho. Quando eu clico em piso, eu tenho essa setinha aqui do lado, eu tenho as opções arquitetônico, estrutural, por face e viga de borda. A gente vai usar o arquitetônico. E ele já abre para mim o modo croquis para eu desenhar. Então, eu vou pegar aqui o retângulo e vou fazer de qualquer jeito aqui o meu piso. Eu vou fazer 10 por 10, 10 por 10 e finalizar. Esse é um piso genérico, editar tipo, vou mostrar as camadas dele. Eu fiz as camadas aqui, tem um contrapiso, que é essa parte cinza, depois uma impermeabilização, que não aparece aqui, argamassa de revestimento para assentamento de piso e o revestimento cerâmico. Cerâmico, não que seja cerâmico, é um revestimento. Então, tá assim, contrapiso, impermeabilização, argamassa de assentamento e o revestimento, totalizando 15 centímetros de espessura. Tá, então eu criei aqui o meu piso sem me preocupar com nada, e depois eu vou ver com as minhas paredes. Então, peguei aqui parede, e eu posso desenhar ela de várias formas. Uma coisa importante que eu vou explicar melhor na aula de paredes é essa linha de localização, mas vamos fazer do jeito não tô me importando com nada. Vou pegar aqui, então, deixa eu pensar. Face do núcleo externa. Vou pegar selecionar linhas. O que significa face do núcleo externa? Que é a face do meu núcleo, vou editar tipo. Núcleo é tudo que está contido de material, de camadas aqui dentro, ó, limite do núcleo, limite do núcleo. O que está para cima e o que está para baixo não estão dentro do limite do núcleo. Então, se eu der um zoom aqui, eu vejo que o meu limite do núcleo é essa parte que está com a churinha na diagonal. Então, eu estou falando para ele que eu vou pegar a face do núcleo externo. Aqui, desse lado direito, é o lado interno, e aqui do lado esquerdo é o lado externo. Então, eu vou pegar essa linha aqui, é esse lado porque é externo, e a minha face do núcleo está aqui, é aqui que está acabando o meu núcleo. Se fosse interno, seria essa linha aqui. É a linha limite do meu material que está aqui no núcleo. Então, ele vai considerar essa linha e vai jogar para dentro ou para fora, dependendo do jeito que eu colocar aqui agora, do jeito que eu selecionar. Ó, então, pegou ali, pegou aqui, ele tá jogando, então, para dentro. Tá pegando a face do meu núcleo e jogando para dentro. Vamos ver no 3D. Há um detalhe importante. Para saber se o lado externo da minha parede, ó, o lado externo é que tem a pintura azul. Aqui em cima é o lado externo e aqui embaixo é o lado interno. Então, a partir do núcleo que está para baixo é o lado interno e a partir do núcleo que está para cima é o lado externo. E eu tenho uma pintura azul. Então, para saber se deu certo, é claro que eu posso vir no 3D e eu vejo que está tudo azulzinho certinho do lado de fora. Mas nem sempre é uma cor fácil de identificar. Eu já coloquei um azul justamente com esse propósito de ser fácil de identificar. Mas quando eu estou na planta baixa, é só eu clicar na parede, ela me dá essa bolinha e essa bolinha, uma em cada ponta, e ela fica mais para um lado do que para o outro, digamos assim, já que eu peguei, selecionei face. E ela tá voltada para o lado externo, então tá certa. Então, em planta baixa, eu já consigo saber que isso daqui tá certo. Vamos passar um corte para ver como é que tá. Então, o que tá errado aqui? O que tá errado é que essas camadas aqui da parte externa precisam descer revestindo o meu piso.
isso não está acontecendo. E também tem a questão de que o revestimento está entrando aqui por dentro da parede, mas isso é uma coisa que a gente ajusta, inclusive no jeito certo de fazer, digamos assim. Então, eu vou excluir essas paredes. Então, eu poderia excluir as minhas paredes e refazê-las do jeito certo, mas vou fazer o inverso, porque a aula é sobre piso e eu tô falando muito sobre parede. Então, vou apagar o piso e vamos considerar uma situação que você fez as suas paredes já e agora você vai colocar o seu piso e você quer colocar da forma correta, da forma BIM. Então, eu tô aqui no meu nível 1, vou vir na aba Arquitetura, Piso Arquitetônico e no modo croquis, a opção que eu vou usar é selecionar paredes, porque elas já estão criadas. E eu preciso me atentar de deixar selecionado estender para a parte para o núcleo. Se eu seleciono qualquer outra opção aqui do modo croquis, eu não tenho essa opção. Então, eu tenho que pegar, selecionar paredes e deixar selecionado essa opção. Então, eu venho, eu aperto Tab para pegar todas as paredes. E o que isso significa? Significa que ele vai pegar lá o núcleo da minha parede como referência para fazer o perímetro do meu piso. Então, aqui, eu sei que ele está pegando a face externa do núcleo. Se eu desço um pouquinho, ele já pega a interna. Então, eu quero a externa. Cliquei. Ele fez para mim todo o perímetro do meu piso. É só finalizar e vamos ver o corte. Então, aqui agora eu tenho o que eu precisava, que eram essas camadas livres para descer até aqui a base do meu piso. O que está errado aqui é esse revestimento do meu piso que está entrando debaixo da parede, mas isso não tem problema, a gente vai arrumar já. Então, para descer esse lado externo revestindo o meu piso, eu vou selecionar a minha parede e aplicar um deslocamento no valor da espessura do meu piso, que é menos 0,15, meu piso tem 15 centímetros. Então, a parede desceu, o revestimento ainda está entrando aqui dentro, tá tudo conflitando, não tá certo. E para arrumar isso, eu vou unir a geometria. Eu vou vir aqui na aba Modificar, Unir, clico na minha parede, clico no meu piso, ele uniu para mim e já fez a adaptação de união. Aqui esse lado desceu. Mas como que ele entendeu que esse revestimento não precisava entrar aqui para dentro? Ó, quando eu dou um Ctrl Z, ele está entrando. Aí eu uni, beleza, não entrou mais. Mas ele poderia. Como que ele entendeu que esse revestimento tem que morrer aqui no meu reboco? Como que ele entendeu que essa pintura, que essa partezinha branca aqui, tem que morrer no meu revestimento? Como que essa pintura não está entrando até aqui no meu contrapiso e como que esse revestimento não está entrando até a minha alvenaria? Isso tudo é definido com base na hierarquia das suas camadas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui meu piso, que ele tem menos camadas e é mais fácil de mostrar. Eu vou abrir, então, as camadas dele, vou vir em editar tipo, estrutura editar, e estão aqui as minhas camadas. O que me importa aqui é essa coluna função. Vou puxar aqui um pouquinho. Pode notar que eu tenho função de estrutura, substrato, camada térmica, acabamento 1, acabamento 2, camada de membrana e deck estrutural. E repara que na frente tem um número entre colchetes. Esse número entre colchetes é a prioridade, é a hierarquia. Então, começa com 1, sendo a camada mais forte, digamos assim, e termina em 5, que é a camada mais fraca. A hierarquia começa em 1. Então, eu defini que a minha estrutura ia ser prioridade 1. A minha impermeabilização fica aqui na camada de membrana, que não tem um número só para ela. Ó, vou puxar o colchete, puxar aqui. Ó, pode ver que não tem mesmo. Depois, substrato, que está a minha argamassa de assentamento do meu revestimento, tem prioridade 2, e o acabamento, que tem prioridade 4. Então, meu acabamento ficou por último. Então, vou fechar aqui. Ele é o que morre primeiro. Ele não tem que continuar. E um detalhe é que o Revit une as camadas de piso e de parede conforme a hierarquia. Então, por exemplo, aqui o meu reboco e a minha argamassa têm a mesma hierarquia. Vamos ver qual que é o número.
editar tipo, argamassa, substrato 2. Então, tem o número 2 e aqui na minha parede, substrato 2 também. Então, eles estão meio que se encontrando. E por que que a minha pintura não desceu até aqui no final? Por que que o meu piso, o meu revestimento, não deu uma recuada? É porque eu defini que a prioridade do meu piso é maior do que a da minha parede. Eu tenho duas opções de acabamento, ó, vou vir em editar tipo. E aqui em revestimento eu tenho acabamento 1 e acabamento 2. Se eu deixo no acabamento 2, vou tirar aqui já pra gente ver, a minha pintura desce, porque ela ficou com a mesma prioridade do que o meu piso. Mas eu não quero que a minha pintura desça até aqui. Então eu precisei aumentar a hierarquia do meu piso. Vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu queria ter esse resultado. Uma coisa que eu até esqueci de mostrar são as alterações que são feitas nos materiais aqui. Mas eu vou usar essa parede aqui como referência. Então tá aqui a minha parede. Repara aqui nos valores, que eu tenho chapisco, pintura azul, que é lado de fora, pintura branca, lado interno, reboco, tijolo comum. São os materiais da minha parede. Então, vamos fazer o mesmo processo que eu fiz desse lado. Vou selecionar. Vou fazer para todas. Vou dar um SA, que seleciona todas as paredes. E deslocamento da base, eu vou colocar menos ponto 15. Ó, não deu muita diferença aqui, porque tá contabilizando todas as paredes junto, e aí a diferença acaba sendo pequena no valor final. Mas eu vou fazer assim, vou editar essa tabela para deixar uma linha por parede e a gente vai ver a diferença. Vou vir aqui em classificar, agrupar e selecionar e itemizar cada instância. Então agora ficou todas as paredes. Ó, tenho 4 chapisco, que é um para cada parede. Então vou dar um SA e vou tirar esse deslocamento. Ó, pode ver que já mudou os valores da minha tabela. Ó, vou dar um desfazer. Ó, esse chapisco aqui tá variando. A pintura branca também tá, porque ela tava descendo. E agora o que mudou é que ela vai morrer aqui, então ela tá diminuindo um pouco. Antes estava 79, agora tá 77. E vamos ver, tem que variar também. O meu chapisco eu já vi que varia e o meu reboco. Vamos ver, reboco tá aqui. Ó, esse daqui tava 158, virou 156. Então é isso, a variação tá bem pequena, porque é um projeto pequeno, só 4 paredinhas. Mas enfim, você já consegue observar a mudança no seu quantitativo. E isso numa escala maior, imagina um prédio, a diferença que não ia dar. Então é importante se atentar a esses detalhes também, porque quantitativo errado é perda de dinheiro. Então, vou voltar aqui, deslocamento menos ponto 15. E agora a gente vai fazer a união da nossa geometria. Modificar, unir geometria. E eu clico na parede e clico no piso. Vamos ver se deu alguma diferença na tabela. Ó, o chapisco era 158, ficou 156. A pintura branca era 79, ficou 77. O reboco era 158, ficou 156 também. E é isso. Tá, mas beleza, eu fiz aqui o meu piso com base nas minhas paredes. Eu ensinei uma forma que eu preciso vir aqui no piso, selecionar as paredes e deixar essa opção selecionada. Mas, e se eu quiser fazer meu piso primeiro e depois as minhas paredes? Aí eu não vou ter essa opção. Vou ter que desenhar meu piso do jeito que eu quiser e depois, para eu alinhar minhas paredes, como é que eu faço? Então, vou fechar aqui. Vamos começar então fazendo o piso. Arquitetura, piso arquitetônico e vamos ver a forma certa de trabalhar com as paredes. 10, 10, finalizo. Agora eu vou pegar minha parede, vou selecionar a opção selecionar linhas e linha de acabamento eu vou escolher face do núcleo externa, porque vai pegar
a face do núcleo externa da minha parede. E aqui, essa linha tracejada é para onde ele vai jogar a outra face da minha parede. Então, eu sei que meu piso está aqui, a face do meu núcleo tem que passar nessa linha aqui do perímetro do meu piso. Então, eu jogo a minha parede para dentro. Vou apertar um Tab, apertei 2 vezes, pegou todas as linhas e clico. Agora, vamos arrumar aqui, para o corte passar aqui também. Vou vir no meu corte, tirar aqui a região de recorte, ocultar isso daqui. Tô fazendo tudo do jeito mais rápido, tá? Não que seja ideal. E tá aqui a face externa do núcleo da minha parede certinha, alinhada com o meu piso. E aí, eu só preciso fazer o mesmo procedimento que eu fiz para as outras paredes, continua tudo mesmo. Então, entendeu, né, como é que faz para você começar pelo piso e depois alinhar suas paredes conforme a face do núcleo externa delas com o perímetro do seu piso. E também a forma mais fácil, que é fazendo as suas paredes primeiro e depois desenhando o seu perímetro do piso, selecionando as paredes e deixando aquela opção lá selecionada. Então tá, vou só fazer o procedimento então de pegar as minhas paredes. Deixar aqui no corte pra gente ver as mudanças. Deslocamento menos ponto 15. E agora, vou vir aqui no 3D e selecionar Unir Geometria. Eu deixo aqui selecionado múltiplas uniões. Vou clicar no piso e clico em todas as minhas paredes. Inclusive, vou fazer isso para essas paredes aqui também, porque eu não tinha feito. Fiz só para que eu estava trabalhando. Peguei meu piso, seleciono todas as paredes. Essa aqui. E foi. Agora, eu vou falar também sobre piso inclinado. Porque às vezes você precisa fazer. Eu já precisei fazer para um mercado que ele tinha um desnível para vencer. E aí a gente acabou fazendo um piso com uma inclinação bem baixinha para vencer esse desnível. Mas eu também faço para rampa de carro às vezes. Enfim, são vários momentos que pode ser que você precise usar um piso inclinado. Então, vou vir aqui no nível 1. Eu vou inclinar um desses pisos mesmo. Vou pegar aqui filtro, tiro aqui a parede, o piso. E para eu inclinar ele, eu vou vir aqui em editar limite. Então, abri o meu modo croquis, é aqui que eu preciso estar para inclinar. Então, tanto faz, se eu fosse criar um piso novo, era só fazer o perímetro dele e daqui para frente seria o mesmo procedimento. Aqui, na aba modificar pisos, eu tenho a opção seta de inclinação. Então, eu seleciono ela e eu vou desenhar como é que está funcionando o meu desnível. Onde eu clicar é o ponto mais alto e eu levo para o ponto mais baixo. Aí, quando eu seleciono essa seta, eu tenho aqui nível da extremidade final, que é essa daqui, a parte mais alta. Aqui está falando 30 centímetros, mas aí você ajusta conforme o que você precisa. E nível da extremidade inicial está em 0. Então, vamos finalizar aqui. Ele falou que eu não consigo manter unida a minha geometria da parede com o piso, porque agora vai ter esse desnível. Então, minha parte mais alta aqui, caindo para cá. É isso, é super simples. Se eu quiser colocar uma anotaçãozinha de inclinação, eu venho aqui anotar, inclinação de ponto, e ele me diz, nossa, isso aqui tá péssimo. Ele me diz que a inclinação é de 30 dividido por 1000, ou seja, 3%. Descubra, calcule. Você que lute para saber a inclinação. Vou editar tipo aqui. Vamos arrumar então. Eu posso deixar em graus, aqui em graus, ou percentual. Vou deixar percentual. Acho que assim tá bom. E agora eu clico e eu vejo que é 3% mesmo. Tá bem ruim essa configuração.
Aqui vou deixar em percentual também. Ok. Vamos ver se tem outra seta, que tá muito ruim essa seta. Vamos ver essa daqui, ver como é que fica. Ok. E tá aqui uma anotação horrorosa. Mas vai essa mesmo. Se eu quiser editar, é assunto para outra hora. Triângulo. Piorou. Aí, já deu uma melhorada, né? Vou colocar aqui porcentagem. Aqui já tá. Aí, tá ok. Passa, né? Enfim, outra opção para fazer seus pisos inclinados eu vou fazer outro aqui. Piso. Vou pegar aqui o retângulo. Qualquer medida, não tem problema. Eu não vou definir nenhuma inclinação aqui nessa seta de inclinação. Vou finalizar, vou vir aqui no 3D. E quando eu finalizo, eu tenho algumas outras opções aqui na minha aba modificar pisos, que é modificar elementos. É isso que me importa agora. Quando eu clico em modificar elementos, ele me abre esses pontinhos em cada vértice do meu piso. Mas eu posso selecionar também as arestas, as linhas. Então, por exemplo, eu seleciono aqui e digo que esse ponto vai ter uma altura de 0,3. Ó, vou alinhar aqui a visualização. Ele subiu tudo isso daqui para o ponto 3, essa extremidade. Mas eu posso também colocar que eu quero esse ponto aqui em menos 0,2 e esse ponto aqui em 0,1. Aí ele vai ficar um pouco distorcido, né? Ó, vamos alinhar aqui para ver. Então, uma ponta tá aqui, outra tá aqui, caindo. Então, ficam vários pontos em alturas diferentes. Isso também é útil para fazer rampas, da mesma forma. E, além disso, eu vou só alinhar esses pontos. Aqui 0. Aqui 0. Então, tá, eu falei que eu preciso que aqui nessa extremidade seja o ponto 0 e aqui no final seja o ponto 30 centímetros para cima. Mas e se a minha rampa começar depois de 1 metro? Depois de alguma distância aqui? Ela não comece esse deslocamento desde aqui. Eu posso vir aqui e usar essa opção, adicionar linha divisória. É claro que é melhor de trabalhar com tudo isso na planta baixa, é mais fácil. Mas é que eu tenho costume mesmo de fazer no 3D as coisas. Aí eu venho aqui e clico num ponto, levo para o outro, e eu estou dizendo que agora essa linha vai dividir essas duas partes, e eu defino a altura nesses pontos também. Então, venho modificar elementos, ó, segundo a inclinação que estava definida antes, aqui nesse ponto eu teria que estar com 6 centímetros, mas eu venho e digo que não, eu quero que esteja em 0. E aqui também eu venho e digo que quero 0. Então, vamos alinhar. Tá meio ruim de visualizar, trazer pra cá. Então, aqui retinho e aqui subindo. E se eu quiser adicionar outros pontos aqui, eu também posso vir aqui e adicionar ponto. Aí eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser. Vamos colocar um aqui, bem aleatório. Selecionar, modificar elementos, pegar esse ponto aqui. Vou falar que ele tá com 17 centímetros. Vou falar que eu quero ir em 0,5.
Ó, como é que ele ficou mais alto. Então, eu só fiz um exemplo bem esdrúxulo, só para referência mesmo. E se eu não quiser nada disso, falei, ah, não vou querer trabalhar com essa forma aqui não, imagina esse ponto aqui. Então, eu venho, seleciono aqui o meu piso e redefinir forma. Ele voltou para o que ele era no início. Então, é isso, mais uma opção para fazer piso inclinado. Então, sobre pisos é isso. Vocês aprenderam a fazer da forma BIM e da forma não BIM. Você avalie o que você precisa para o seu projeto. Eu recomendo aprender do jeito BIM desde o início, porque eu imagino que quem começa a trabalhar com Revit tem esse objetivo. E então, eu ainda não falei muito sobre BIM, mas para quem ainda não conhece muito bem, não entende a diferença, não é porque você está mexendo no Revit, está fazendo seu projeto no Revit, que ele é BIM. Para ele ser BIM, ele precisa conseguir dar as informações necessárias para alguma etapa do seu projeto. Isso é definido no início, por exemplo, se você vai querer um projeto para orçamento. Aí você vai definir a metodologia projetual de um jeito, mas às vezes você precisa para outra coisa, não é para orçamento. Aí tudo bem, você define de outro. Enfim, é assunto para outro momento. Só quero que fique a lição que você pode sim vir fazer o seu piso de qualquer jeito ali, do jeito mais simples, do jeito que a maioria ensina, desde que você avalie que ele vai atender aos seus objetivos. Então, sobre pisos foi isso. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre esse assunto. E se você gostou, você acha que esse conteúdo te ajudou, você acha que ele agrega para você, dá um like, se inscreve no canal, dá uma força aí. Segue no Instagram, tem a página no Facebook, enfim. Eu espero estar trazendo conteúdo de qualidade para você. E se eu não estiver, se você tiver algum feedback, alguma sugestão, estou aberta a receber tudo isso. E se você quiser aprender alguma coisa em específico, só me falar também, que eu vou trazer esse assunto para cá. Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima!